Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vai, galera do sétimo ano? Espero que todo mundo esteja beleza. Sou eu de novo aí, ó, professor Aguinaldo, né? Dando aquela videoaula, fazendo aquela videoaula para vocês aí para dar uma força nesse momento de pandemia. Lembrando que a gente ainda não saiu da pandemia não, hein, galera? Vamos nos cuidar, lavar as mãos, álcool em gel, tiver que sair, ó, manda uma máscara, porque quanto mais a gente se prevenir, mais rápido acaba a pandemia, tá ok? Vamos lá, galera, vamos começar a nossa videoaula aí, lembrando que vamos falar do capítulo 9, né, já estou falando para vocês, primeira atividade, leitura do capítulo, segunda, exercícios da página 181. Nós vamos falar da colonização da América Portuguesa, exclusivamente das expedições e fronteiras que nós tivemos aqui. Vocês lembram que a principal fronteira do início do Brasil colonial, né, foi o Tratado de Tordesilhas, né, que dividia o território brasileiro. Antes da gente falar, eu tenho que explicar uma coisa para vocês. Existem dois tipos de colônias. Uma colônia de exploração e uma colônia de povoamento. Gente, os nomes são autoexplicativos. Ou seja, uma colônia de povoamento, as pessoas vão lá para morar. E a colônia de exploração, a metrópole vai lá explorar, né? Tirar riquezas daquela região. E aí elas só têm características que são diferentes entre elas. Mas aí, Aguinaldo, o que faz uma colônia ser de exploração e a outra de ser de povoamento, né? Cheguei aqui, pá, nesse território aqui, e esse território, vou dizer, se ele é de povoamento, se ela vai ser de exploração. Gente, o clima. O clima vai especificar se aquela colônia vai ser de exploração ou de povoamento. Por quê? Se o clima for igual da metrópolis, aqui ó, clima igual da metrópole, a colônia vai ser de povoamento. Ou seja, aquela região não vai gerar tantos lucros para a metrópole. Por quê? Porque se é um clima que é o mesmo clima da metrópole, convenhamos que ele vai ter a mesma produção de produtos. Exemplo, clima frio. Os produtos do clima frio, a metrópole já tem. Então não faz sentido ela explorar uma região que não vai gerar lucro para ela. Mas ela não quer perder a região. Então o que ela faz? Ela povoa essa região. Uma colônia de exploração não. Ela tem um clima diferente, ou seja, o que ela pode oferecer para a metrópole que a metrópole não tem, gerando um lucro comercial, gerando o que a gente vai chamar de pacto colonial. Que a gente vai ver depois o que é o pacto colonial, que é a obrigação que a colônia tem de comprar e vender exclusivamente para sua metrópole. E aí está aqui, características de uma colônia de povoamento. Como eu falei, o clima igual, policultura, né? Você planta vários tipos, como eu disse, a pessoa vai morar, ela precisa de sustento, então ela planta vários tipos de produtos. A mão de obra é quase totalitária assalariada, né? Pessoas recebem salários para trabalhar e toda a produção dali é voltada para o mercado interno, né? Eles produzem para si mesmo. Agora, uma colônia de exploração com clima diferente, eles utilizam a monocultura, ou seja, eles só plantam um tipo de produto, aquele que vai gerar lucro. A mão de obra é uma mão de obra escrava, né? Cativa, de início os índios, depois substituídos pelos africanos. Aí nas aulas de escravidão no futuro aí a gente vai saber por que houve essa mudança. E toda a produção é voltada para o mercado externo, ou seja, a colônia produz para vender para fora. A expansão territorial, ela foi feita inicialmente por 3 grupos. Aqui, expansão territorial. Primeiro grupo de soldados, né? Então eles foram o quê? Formando fortes e cidades, e essas cidades foram se expandindo. Criadores de gado, que atrás de melhores pastos para os seus animais, eles avançavam e passavam até o Tratado de Tordesilhas para conseguir melhores regiões. E as missões e reduções, né, que eram aldeamentos de jesuítas criadas para catequizar os índios. A verdade, o objetivo não era catequizar diretamente, né? O objetivo era civilizar a pessoa, quer dizer, era aculturar o índio. O que seria aculturar o índio? O que é uma aculturação? É você colocar outra cultura por cima da sua. Então, o que acontece, sétimo ano? Aculturar os nativos, ou seja, tirar a cultura indígena do índio e fazer ele ter uma cultura europeia, né? O que a gente chama de
uma visão eurocêntrica, uma cultura europeia. Então, isso é uma característica bem interessante. Nas missões ou reduções, a propriedade era privada, né? Todo mundo podia usar tudo, os indígenas também. Essas missões de reduções eram muito atacadas por os bandeiras, né? O bandeirismo de sertão, eles escravizavam muitos índios. Então o índio lá já era um índio mais fácil de dominar, porque eles já eram chamados índio aldeados ou índio domesticados, né? O índio que já começa a ter uma estrutura já europeia. Então, se ele é que já começa a ficar aculturado, ele já começa a entender todas essas relações. O índio resistia muito à escravidão, porque o índio não existia escravidão na cultura indígena. Tá ok? Aí eu botei o exemplo aqui de missões, né? Aldeamentos, cercados, ó, pode ver que eles são cercados por muro, divididos em várias regiões. Olha aqui, no centro, geralmente a igreja, aqui locais de estudo, aqui dormitórios, aqui não tem mais locais de plantio, ó. Locais de plantio. Essa aqui é uma missão jesuítica, tá ok? Aí eu botei alguns fortes que deram origem a cidades. Aqui, ó, Forte dos Reis Magos no Rio Grande do Norte, Forte de São Marcelo na Bahia, Forte das Cinco Pontas em Pernambuco, Forte de Santo Antônio da Barra também na Bahia, Forte de São João da Bertioga em São Paulo, né? Todos esses aqui foram fortes criados que futuramente deram origem a cidades. Aí temos as expedições exploradoras, que foram que realmente fizeram aumentar o território brasileiro. Essas expedições, elas foram de 3 tipos muito parecidas às suas características. Aí eu quero que vocês prestem atenção nisso. Uma coisinha ou outra que difere eles. Tá ok? Exemplo, nós temos as entradas. Eram expedições patrocinadas pelo capital público, ou seja, pelo governo português. Ela tinha o objetivo principal, encontrar metal precioso, né? Lembra que a gente ainda está no sistema mercantilista. E o objetivo secundário, né? Eles não vão para isso, mas se encontrar faz. É o apresamento de índio, né? Capturar índios para escravização. Bandeiras. Eram expedições patrocinadas pelo capital privado, né? Então, comerciantes patrocinavam eles para fazer essas missões e reduções. E aí vai. O objetivo principal mesmo, né? Buscar de metais preciosos. Secundário, apresamento de índio. Detalhe, as duas são terrestres, ó, andando. Monções eram expedições patrocinadas pelo capital público e privado juntos, ou capital público ou capital privado. Ela podia ser patrocinada de várias formas. Mas por quê? O principal objetivo dela não era só buscar metal precioso, e sim fazer um comércio fluvial, que é um comércio pelos rios, né? Fazer atividades comerciais pelos rios. Buscava também metal preciosos e, secundariamente, podia capturar índios, quer dizer, eles levavam produtos a regiões remotas, né? Nós tínhamos outra forma também de expedição que a gente chama de sertanismo de contrato, né? Que eram bandeiras, né, contratada por fazendeiros para combater índios e negros. E dessas expedições de sertanismo de contrato mais famosa foi a de Jorge Velho, que destruiu o quilombo do Palmares, né, que foi o maior quilombo já encontrado no território brasileiro, na região de Alagoas. Por causa também, nós também tivemos aí posteriormente a isso, depois que por causa dessas expedições foram encontrado ouro. Gente, quem encontrou ouro foi uma bandeira, né? Então foi uma expedição particular da região de São Paulo, né? Uma bandeira paulista, encontrou na região das Minas, que hoje seria o estado de Minas Gerais, ouro. Galera, se espalhou rapidamente a notícia. Imagine, veio todo mundo atrás do ouro brasileiro. E começou uma disputa porque os portugueses, pelo Brasil ser colônia, achavam que tinham o direito de explorar sozinhos o ouro. Agora, os paulistas, que já viviam aqui, os colonos, eles achavam que tinham direito porque eles que encontraram o ouro. Então, o que acontece? Rolou uma guerra entre os paulistas, né, que são os bandeirantes,
e os portugueses que vinham de fora. É o que a gente vai chamar de Guerra dos Emboabas. Aí eu botei aqui para vocês, o motivo controle é da área produtora de ouro, né? Beleza. E por que chamada de Guerra dos Emboabas? Emboaba era o nome que era denominado para chamar estrangeiro, né? Os estrangeiros era o nome indígena, chamado Emboaba o nome indígena, que era uma denominação para quem era estrangeiro, tá ok? Que veio de fora. Eles associavam Emboaba, era uma ave, né? De pernas bem longas, então eles associavam aquela perna, aquelas botas grandes, né? Que passavam do joelho, então eles associavam isso para quem vinha de fora. Aí aqui eu trouxe um mapa para vocês verem as principais expedições, né? Aqui as entradas, as bandeiras, ó, de mineração, sertanismo de contrato e tudo mais. Vocês verifiquem aqui, ó, que as bandeiras começaram a se espalhar bastante, ó. As bandeiras em vermelho, ó, se espalhando por todo o território. Aqui são bandeiras de mineração e tudo mais. Nós temos aqui, ó, outras bandeiras, né? É a mesma foto anterior, só que essa aqui é uma foto mais digitalizada, né? Então vocês possam perceber aqui, ó, 7 povos da missão, umas grandes expedições, né? E detalhe, várias avançaram o Tratado de Tordesilhas, né? Mas o que acontece? Muitas vezes os portugueses passavam, mas os espanhóis passavam também, né? Então era meio como uma disputa entre eles. Os tratados, para acabar com essas confusões entre eles, foram criados tratados. Primeiro, eu queria dar um adendo para vocês. Nós tivemos uma região que é os 7 povos das missões, fundada por espanhóis, que seria hoje o atual Rio Grande do Sul, que é essa região aqui, ó, 7 povos das missões. Tá, ok? E nós temos também a colônia do Sacramento, né? Que seria o atual Uruguai, fundada por portugueses. Gente, seria aqui, ó. Mais ou menos nessa região aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui que seria a colônia do Sacramento. Aqui dá para ver melhor? Não, não dá. Ok? E aqui seria a colônia do Sacramento, essa região aqui, ó. Então houve disputas por essas regiões. E o que acontece? Foram feitos alguns tratados. O primeiro tratado é o de Madrid, aonde Portugal ficaria com os 7 povos das missões, essa região aqui, e a Espanha ficaria com a região do Sacramento, né? Que é essa região aqui, ó, da colônia do Sacramento. Teve também nesse período que a gente chama de guerras guaraníticas, né, entre os índios e as tropas luso-espanholas, ainda vivendo no período da... Ele lutou contra os dois exércitos, né, tanto da Espanha como de Portugal. Foi uma guerra bem violenta, tá? Ela não é muito falada porque, infelizmente, o índio é muito pouco citado na história brasileira. Aí fizeram outro tratado, o Tratado de Santo Ildefonso, que a Espanha ficaria com os 7 povos das missões, que é essa região aqui, e também com a colônia de Sacramento, e Portugal ficaria com pequenas regiões dessa região aqui, ó, que é a atual Rio Grande do Sul. Não preciso dizer que Portugal não gostou desse tratado, né, se sentiu enganado, e novamente foi feito outro tratado, o Tratado de Badajoz, que esse tratado reativava o Tratado de Madrid, tá ok? E aqui eu coloquei para vocês, ó, Tratado de Madrid de 1750, a região seria portuguesa, né? E aqui é uma região que seria da Espanha. Tratado de Ildefonso, aqui, ó, essa região seria portuguesa em verde, toda essa região em rosa aqui seria a região espanhola. Tá ok? Gente, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês aí. Tudo de bom. Dúvidas, e-mail, pode me passar o WhatsApp se tiver alguma dúvida, tá bom? 7º ano. Um beijo, meus queridos.